Olá pessoal, tudo bem? Sou Matheus Faria, falo de Toyokawa, no Japão, e hoje, nessas próximas semanas, eu estou completando 3 anos de Japão. Eu e a minha família viemos para cá em 2017. Eu vou contar para vocês hoje se valeu a pena ou não, se nós estamos gostando ou não, e o que nós fizemos até agora para fazer valer a pena, né? Vou já dar uma dica aí de qual que vai ser a resposta. Vamos lá? Bom, quando a gente começou a pensar em vir para cá, ainda lá nos anos 2010, 2011 e tal, quando a gente conversava com os parentes dela, né, ela que é a descendente, a primeira coisa que o pessoal comentava realmente é dos problemas, né? Então, assim, é um país muito seguro e tal, mas o idioma é horrível, quase impossível de se aprender quando é adulto, os trabalhos são horríveis, tem que trabalhar longas horas e tal. Também há muita discriminação dos japoneses contra brasileiros. Então, essas foram as primeiras análises aí que a gente recebeu do pessoal de quem tinha vindo, né? E também, claro, fazer justiça, tinha gente que gostava muito e tal, mas esses pontos eram o que ficava mais na nossa cabeça, né? Então, é o seguinte, para começar a conversa, parte de idioma é horrível mesmo. Você precisa mais de... Eu vi numa reportagem, você precisa de 2.500 horas para você, um adulto, né, de outro país, precisa de mais de 2.500 horas de estudo intensivo para aprender japonês. Então, se você for aí colocar aí 2, 3 horinhas por semana, são aí 7, 8 anos, sei lá, fazendo a conta meio de cabeça por cima. Realmente é muito difícil aprender o idioma como adulto. Outra coisa também, não se fala inglês aqui. Claro que você pode dar sorte aí no lugar que você está, mas como via de regra, já estou há 3 anos aqui, fui passear em outras cidades e tal, inclusive cidade como Tóquio, é difícil você achar um atendente falando inglês, né? Inclusive em hotéis. Então realmente é complicada a parte do idioma. Outra coisa, o trabalho, né? O trabalho aqui em casa a gente meio que está dividido assim. A Alessandra, ela veio, já tinha oportunidades na área dela, ela é psicóloga, então ela já sabia dessas oportunidades, não veio tão certo assim, mas já estava meio que encaminhado. Eu tive que recomeçar do zero mesmo, então a gente trouxe recursos aí para eu variar e trabalhar um pouco, levantar uma grana, estudar e tal, mas o trabalho que eu peguei foram trabalhos em fábrica mesmo, que de certa forma, mais para frente eu vou comentar aí, tem um pouco a ver com o que eu fazia no Brasil. Também era funcionário de fábrica, comecei trabalhando em fábrica lá no Brasil com 16 para 17 anos, depois que eu terminei o Senai. Então, na verdade, eu voltei aí a alguns estágios da carreira que eu tinha no Brasil. Não foi tão difícil para mim assim, mas também não é fácil. Realmente é exigido dos brasileiros que trabalhem aí 3, 4 horas, em alguns lugares 3, 4 horas por dia a mais de hora extra, em trabalhos puxados, lugares quentes. Por exemplo, o verão aqui é muito fácil dentro das fábricas chegar a 45, 46 graus. A maioria dos trabalhos que brasileiros fazem são trabalhos que japoneses refugam, né, não querem fazer. Então, realmente, é verdade, o trabalho também é puxado aqui. Terceiro ponto que deixa a gente mais cismado aí em vir morar aqui, principalmente com filhos, né, a parte de discriminação de brasileiros, né? Tem escola que não aceita brasileiro, donos de imóveis que não alugam para brasileiros, tem donos de lojas de carro, de coisas assim de mais valor que não vendem para brasileiros. Mas é um tema de outro vídeo, eu vou falar especificamente. Então assim, tudo de ruim que falaram pra mim, realmente tem aqui, né? Mas é o seguinte, se a gente focar só no ruim, a gente não sai do lugar, isso vale pra tudo. E a gente, mesmo assim, como em 2010 já tinha tido uma experiência, eu estudo muito sobre o Japão desde 2006, quando eu comecei a trabalhar com Lean, sistema Toyota de produção, essas coisas. Eu sempre gostei de ler sobre o Japão e tal. O Japão é muito mais que isso, né? E se a gente focar só nisso, realmente não vale a pena. Porém, e se a gente focar no resto, né? Foi o que a gente fez. Muita gente até se assustou, pô, por que vocês vão pra lá? Vocês estão trabalhando, vocês têm recursos, vivem uma vida tranquila aqui e tal. Porém, a gente pensou um pouco em outras coisas além disso, né? Eu com a Alessandra, a gente sempre quis ter a experiência de morar mesmo no exterior, não só fazer turismo, de ter contato com outras culturas e tal. A gente gostou muito do Japão quando a gente veio em 2010 para passear. A gente sempre falava assim, né? Pô, vamos criar molecada, vamos deixar, depois que eles estiverem crescidos aí, a gente vai lá passar 2, 3 anos no Japão, ver como que é o Sakura, ver como que... Viver a cultura japonesa do jeito que a gente queria. Em um certo momento a gente começou a pensar assim, pô, mas vamos esperar até o 55, 60, 70 anos, até aposentar, muita coisa vai... E se não chegar lá, né? Então, e se a gente tentar, e se não sei o que, então a gente, então vamos tentar. O que eu gostaria muito de compartilhar com vocês hoje são
5 coisas que a gente fez que ajudou muito a gente superar esses primeiros 3 anos, que são os mais difíceis, e fazer com que a experiência valesse a pena. Então, assim, a gente chegou num ponto que a gente teve que agora, nas últimas semanas, pensar se a gente ia continuar ou não aqui. A Alessandra, minha mulher, tá grávida do 3º filho, engravidou aqui, então a gente deu uma parada, vamos pensar, vamos fazer as contas de novo e tal, bem no meio dessa crise do coronavírus que está acontecendo agora, né, quando eu tô gravando esse vídeo. Aqui já tá mais tranquilo, a vida já tá mais normal há alguns meses, né? Mas no Brasil a gente sabe que não. Mas mesmo assim a gente sentou, vamos pensar o que nós fizemos, o que nós conquistamos até agora, compensa ficar, compensa voltar, é isso mesmo, tem mais. E a gente decidiu ficar mais 3 anos, 2 anos, 4, 5, a gente não sabe, mas a gente decidiu ficar, a gente decidiu continuar. As crianças se adaptaram muito bem e eu vou falar, e a ideia desses 5 pontos é mostrar como que a gente chegou nesses 3 anos gostando, né? Apesar de tudo isso que eu falei de ruim aí, a gente ainda vê muita coisa boa. Então vamos lá, uma coisa que ajudou muito a gente foi ter planejado muitos anos antes, apesar de amigos, mas alguns amigos, um ou outro sabia, família poucos sabiam também, a gente já vinha planejando há um tempo. A gente vendeu o carro, a gente vendeu a maioria das nossas coisas, ficou só, tem um apartamento que está alugado lá no Brasil ainda, mas a gente vendeu tudo. Se a gente voltar, a gente provavelmente vai ter que comprar, começar meio que não do zero, né, mas vai ter que começar de novo. Então, assim, foi muito importante ter trazido esses recursos para nós 4, não só para as crianças, né, mas a ideia inicial era fazer com que as crianças não sentissem a mudança. Mas a verdade é que eu vou falar, pela experiência própria, as crianças sentem muito pouco. Para eles tudo é farra. Quando a gente entrou no apartamento, o apartamento não tinha sofá, não tinha mesa, não tinha TV, não tinha nada, só tinha o futon, né? Aquele colchão japonês que é muito comum aqui. Meu, as crianças estavam nem aí. A gente trouxe uns patinetes do Brasil, eles gostavam pra caramba, então realmente a gente acaba trazendo, acho que pra gente foi até bom, para dar aquela sensação. A gente chegou, já conseguiu comprar o carro meio que rápido, primeiro tivemos que tirar carta, tiramos carta, compramos o carro, em 3, 4 meses a gente já estava fazendo os primeiros passeios aqui pela região ainda, mas já não ficou aquele período de sofrimento, sem ter o que fazer, trabalhando, no final de semana um olha para a cara do outro, não tem para onde ir. Então foi muito importante ter trazido, ter planejado. Não é a realidade da maioria, infelizmente, principalmente quando o destino é o Japão, os brasileiros acabam, que têm a oportunidade de vir para cá, normalmente o que a gente mais escuta aqui vem por necessidade mesmo. E imagina só, você fazer uma mudança desse tamanho e ainda não ter recurso para você passar o pior período, que são os primeiros meses, né? Então a primeira estratégia que a gente fez foi excelente. Então, se eu pudesse recomendar para quem que pensa em vir até para outros países aí, por exemplo, a gente vendeu um carro, né? Um carro que eu demorei muitos anos para conseguir ter aí no Brasil. Carro eu acho que é bem de sonho, bem de consumo aí no Brasil. Carro aqui em outros países aí, que a gente destino aí dos brasileiros, é uma coisa mais barata, mais comum. Você compra um carro que é considerado popular, velho aí, já é muito melhor que muito carro aí no Brasil. Então, se você for para outro país, não pense 2 vezes. Principalmente se tiver com filho. Venda o carro, venda a moto, e traga recursos para você aguentar os primeiros meses, que é bem pauleira. Então isso aí foi a primeira coisa. Os primeiros meses a gente até que passou assim, não foi fácil, mas a gente teve um certo conforto aí que garantiu que a gente continuasse no caminho, né? O segundo ponto foi começar a aprender o idioma desde o começo, né? Um pouco antes de vir para cá eu já estava estudando hiragana e katakana. Não sei se vocês sabem, o japonês tem três conjuntos de letras, eu nem lembro como que fala. Mas tem o katakana, o hiragana, que são mais fáceis, e tem o kanji. Então, assim, o hiragana e o katakana eu já aprendi lá no Brasil, o Alessandro também. As crianças não foram aprender tudo aqui, mesmo assim a gente trouxe livros, quando chegou aqui tem bastante livro para comprar. Mas a gente investiu no aprendizado do idioma bem no começo. Por quê? Para ficar livre rápido, para começar a se integrar rápido. Claro que não foi rápido, né? Foi 3, 4 meses e já estava falando. Pelo contrário, estamos aqui com 3 anos, as crianças falam fluentemente, né? Estão sendo alfabetizadas agora. Eu com a Alessandra a gente rala muito, tem muita coisa que a gente ainda não consegue falar, não consegue entender, só que a gente já se vira sozinho. Por exemplo, o visto que eu tive que tirar deles agora, eu já fiz por conta. Quando a gente vai no hospital, agora que ela está grávida, a gente foi algumas vezes, toda vez sozinho. Então a gente já se vira bem sozinho, a gente abre portas, a gente conhece procedimentos de como fazer as coisas, como se virar aqui no Japão. Então, assim, investir no idioma, saber o nível básico para ter um certo nível de dependência, essa dependência vai crescendo mais, dá mais tranquilidade para você e
é muito bom depender menos de brasileiro, infelizmente. É claro que tem muita gente boa, mas tem muito picareta, né? O número de picareta por 100 mil habitantes de brasileiro realmente é bem elevado, aqui não é diferente. A comunidade brasileira do Japão é uma foto da comunidade brasileira do Brasil, né? Então, assim, você tem que ficar esperto, quanto menos você depender, claro que você vai depender, tem muita gente boa, mas se você tiver precisando muito, você acaba caindo na mão de picareta, né? Então, a boa é invista no idioma já desde o começo. A terceira coisa que a gente fez eu acho que pra gente passar bem esses 3 anos aí foi o seguinte, foi baixar o padrão de consumo. Por incrível que pareça, não o padrão de vida, tem uma diferença em baixar padrão de vida e padrão de consumo. Eu acho que o padrão de vida nosso em relação ao Brasil até aumentou, porque aqui a gente tem muito o acesso, além do acesso à educação de primeiro mundo quase que de graça, a gente tem muita coisa pública boa aqui, né? Os dois estão muito fortes, faz muito exercício, porque tem muitos parques aqui para ir, você tem museu de nível de país rico mesmo, então tem muita coisa boa para fazer aqui sem gastar muito. Então acho que assim, se você comparar a qualidade de vida, a própria parte de segurança e tal, melhorou mesmo tendo que trabalhar aqui na base da cadeia alimentar do trabalho aqui, né? O que eu falo é o padrão de consumo. Então assim, quando a gente muda para outro país, a gente tem a chance de rever tudo, né? Então como a gente fez de colocar tudo para vender, a gente viu como a gente tinha coisa, como a gente colocou ali horas de trabalho, horas de esforço, horas aguentando chefe picareta, chefe chato, investindo isso em coisa que não se usa, tal. Acho que a gente morava em apartamento. Primeiro a gente comprou uma casa grande no Brasil, quando a gente começou a pensar em vir para cá, a gente vendeu, diminuiu bem as dívidas lá. Fomos só diminuindo as dívidas e tal para ficar mais livre. E mesmo assim, o último apartamento nosso, acho que tinha 3 TVs, um apartamento, sei lá, de 70 metros quadrados, 3 TVs, 3, 4 videogames, crianças tinham brinquedos espalhados pro quarto inteiro. Então, assim, quando a gente veio para cá, a gente conseguiu revisar muito isso aí. Eu estudei um pouco sobre minimalismo, essas coisas aí e tal. Coisa nova, assim, pelo menos para abrir a cabeça, né? E realmente a gente conseguiu baixar o padrão de consumo. Então, a gente tinha uma listinha, a gente só comprava o que precisava no dia. Então, assim, vamos comprar uma tenda pra praia. Tava no frio. Tem promoção lá já tal. Não compra. Então vamos comprar quando precisa. No dia de ir na praia e tal, a gente foi lá e comprou a tendinha já com o dinheiro certinho guardado. Então a gente mudou muito. A gente ficou muito tempo sem cartão de crédito aqui, vivemos normal, sem ficar devendo, sem nada. E o principal, né? Como a gente tem pouca dívida, né? Como a gente vive um padrão abaixo, a gente não precisa ficar fazendo tanta hora extra, ficar pegando tanto bico aí para viver, né? Então acho que assim, isso influi muita coisa, principalmente na criação das crianças. Como a gente está muito presente, todo dia a gente vai buscar as crianças, confere, tem tempo para conferir, tem tempo e tem forças, né, para conferir se fez a lição. Como a gente estudou, a gente consegue acompanhar a leitura deles e falar, isso aqui é errado, o que você está falando aí e tal. Consegue pegar no pé deles, que acaba resultando que eles estão indo bem na escola também. Então, assim, é um conjunto de coisas, esses 3 primeiros passos aí, especial, esse último aí, baixar o padrão de consumo. Eu acho que baixar o padrão de consumo é até o mais difícil aqui. Quando você vem pra cá, tem muita coisa que você nem imagina comprar aí no Brasil pelo preço. Por exemplo, um MacBook custa aí, sei lá, 25 mil reais a comprar um carro e tal. Aqui não, aqui é possível, aí que é o problema. Então você já começa a viajar, então tem muita gente que se pendura comprando um monte de coisa aí que não usa, que não precisa, e isso aí vai gerar necessidade de mais de hora extra e tal, e quem que vai sofrendo vai ficando a criançada que não precisa de nada disso, né? Eu tô filmando esse aí com um iPhone 7 que eu já terminei de pagar há muito tempo, né? O meu filho, pros dois, não estão nem aí se eu tenho um iPhone 7 ou se eu tenho um iPhone 11 e tal. Acho que a gente precisa começar a colocar o nosso padrão de consumo em horas de trabalho, né? Em custo de oportunidade. Então, cada hora que você está lá é uma hora que você deixa de acompanhar o seu filho e tal. Então, assim, baixar o padrão de consumo também foi muito importante para a gente estar mais presente um com o outro, né? Hoje a gente está muito mais unido como família, porque a gente está presente, né? Então, vai a dica também. Não caia na armadilha, aqui eu consigo comprar isso, aqui eu consigo comprar aquilo, tal, aqui eu consigo ter um PlayStation, aqui eu consigo ter um iPad, tal, eu consigo ter um Mac, tem não sei o que, tal, um MacBook, não sei o que, tal. Beleza, você vai, mas não adianta, tem que pagar do mesmo jeito. Então, cuidado com o padrão de consumo. O quarto ponto também que mantém a gente aqui de cabeça fresca e pensando no futuro e tal, e faz a gente suportar aí a distância da família e tal, é manter o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. Então, tanto eu como a Alessandra, a gente continua estudando,
Hoje tem muito curso online de graça, curso online barato, então eu aprendi a formatar vídeo com curso online, aprendi muita coisa com curso online, estou começando a criar algumas coisas também que eu estou aprendendo a fazer. Então assim, a gente precisa estar aqui, precisa acompanhar a evolução do Brasil, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo até no Japão. Tem muita gente que mora aqui, mas não sabe de nada que está acontecendo no Japão, quais são as oportunidades, quais são as oportunidades para o futuro, para os filhos, né? Continuar se desenvolvendo pessoalmente, continuar lendo muito, tem livro pra caramba aqui, o livro é barato aqui no Japão, você tem que continuar investindo em você. Se precisar voltar amanhã, eu posso falar, tanto eu como a Alessandra, se precisar voltar amanhã, nós estamos mais capacitados do que quando a gente saiu aí. Infelizmente não é a realidade da maioria. Uma vez eu ajudei na votação aqui, tem muita gente que esquece até como escrever o nome, assinar o próprio nome, que fica 4 anos sem assinar o próprio nome, sem escrever. Então é muito preocupante isso aí. E outra coisa, quando o seu foco está no desenvolvimento pessoal, muita coisa você deixa relevar, assim. Eu comentei com vocês, discriminação no começo. Tem discriminação, teve alguns trabalhos que... A discriminação que eu tive geralmente foi em ambientes ruins, foi em fábricas ruins que eu trabalhei, em grupos ruins que eu trabalhei. Acho que teve uma entrevista também que eu fui lá, cheguei, deu pra ver que era uma boca de porco do caramba. Nesses lugares tem muita discriminação. Então se você se rebaixar e ficar em lugares assim, você vai sofrer com discriminação sim. Então assim, eu tô lutando para conseguir viver em lugares pouco melhores, trabalhos melhores, então tá valendo a pena. Realmente a discriminação tá muito ligada com ignorância. Então você ficar rodeado de gente ignorante, também tem japonês ignorante, né? Qualquer país que você for, vai ter nativo ignorante também. Se você ficar perto deles, é pior. Então acho que a gente tem que lutar para sair de perto desse tipo de gente. Quanto mais você vai conseguindo melhorar seu padrão no idioma, continuar estudando, continuar se atualizando, você consegue ter amizade com pessoas assim também. E a discriminação tende a ser menor. A discriminação está muito ligada à ignorância. Então é isso. Continuar se desenvolvendo profissionalmente com as ferramentas que a gente tem, com a internet, também está sendo uma coisa que está ajudando a gente a ficar com a cabeça no lugar aqui. E o último ponto é o seguinte, é ser flexível. Como eu falei para vocês, a gente ficou sabendo da gravidez da Alessandra há pouco tempo atrás, sentamos de novo, começamos a conversar, e aí o que nós vamos fazer? Só que de cabeça aberta, flexível. Se a gente precisar voltar amanhã, vamos voltar? Vamos. Talvez no Brasil não seja o momento de voltar ainda. Vamos ficar? Vamos. Então assim, a gente não consegue controlar, o coronavírus veio para mostrar pra gente que a gente não veio aí e tá mostrando na verdade não veio para mostrar, né? O coronavírus tá mostrando pra gente que a gente não tem controle em um monte de coisa. A única coisa que a gente tem controle é no que eu falei para vocês antes, em ficar junto do filho, ajudar no crescimento da evolução da criançada, continuar se desenvolvendo, se esforçar para aprender coisa nova. Então isso a gente consegue controlar, isso a gente consegue. E outras coisas é difícil a gente ter controle, então a gente tá flexível, a gente não tem o pé fincado aqui, a gente não tem pé fincado no Brasil também. A gente tá de mente aberta, o que for melhor aí para os nossos filhos, o que for melhor pra gente também, é o caminho que a gente vai seguir. Então ser flexível também, não ficar muito assim, eu vim pra cá, agora se eu voltar, o que o pessoal lá vai falar? Que aí, ficou rico, não ficou? Por que você foi lá então? Tal, você ficar pensando o que os outros vai falar, que vai deixar você travado. Então, dane-se que os outros vão pensar, tem o seu foco, tem o seu propósito, tem a sua meta, que você vai sobreviver em qualquer lugar do mundo se você tiver aí se você tiver um plano, se você estiver junto com a sua família, se você estiver unido, se você estiver se desenvolvendo, se estiver sabendo, se você souber o que está acontecendo, em qualquer país do mundo, inclusive no Brasil, se precisar voltar, a gente volta e a gente vive bem, e é isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu andei postando pouco ultimamente porque a Alessandra tá passando muito mal, eu tô fazendo meio que quase tudo aqui. Eu não tô trabalhando agora, eu tô só trabalhando aqui com os projetos pessoais aqui, provavelmente até esse mês aí, lançando algumas coisas e tal. Mas se você quiser saber mais do Japão, quiser saber mais aí de dicas aí quando for mudar com a sua família, se tiver a intenção de mudar com a sua família, pode mandar uma mensagem, a gente responde. Se quiser algumas dicas aí também de coisa que a gente assistiu, leu, viu aí na internet, ajudou a gente também, pode perguntar. Se tiver sugestões de vídeo, pode mandar aí e vamos nessa. Espero que estejam todos bem, se cuidem e não esqueçam de se inscrever, compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo. Valeu, grande abraço, tchau.